Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos para mais um dos nossos vídeos, mais um momento em que nós vamos aproveitar para refletirmos, para meditarmos na Palavra de Deus, palavra de Deus que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Hoje eu quero ler para vocês e também meditarmos no livro de Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 4. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus a luz, que isto era bom. E Deus separou a luz das trevas. Que Deus, mais uma vez, nos abençoe através da sua palavra. E esperamos que nesse momento nós possamos aprender, possamos crescer um pouco mais na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Muito bem, meus queridos, nós sabemos que para nós que somos cristãos, a Bíblia ela é o nosso manual de fé, o nosso manual de prática, de regra. Outros acabam adotando para conduzir, para orientar, para nortear em suas decisões, outros materiais, mas nós, cristãos, nós temos a Bíblia como a nossa fonte, nós temos a Bíblia como nosso manual e todos os assuntos, todas as matérias, nós sempre submetemos à autoridade da Bíblia. Para nós, cristãos, se a ciência ou qualquer outro estudo diz algo que contraria o que a Bíblia está dizendo, nós não aceitamos, nós não cremos. Nós aceitamos toda a revelação, nós aceitamos todo o ensinamento, nós aceitamos toda a informação que a Bíblia ela nos fornece. E hoje eu quero falar um pouco sobre a criação. E quando a gente fala sobre a criação, nós já sabemos que há um choque entre o que a Bíblia ensina e o que a ciência ensina. E durante décadas, essas discussões elas têm acontecido e certamente durante décadas e até a volta de Jesus, nós que somos cristãos, continuaremos apoiando, crendo e defendendo aquilo que a Bíblia fala sobre este assunto. Caso você ainda não é um cristão, você pode também, mesmo não sendo cristão, você pode ficar com o testemunho da Bíblia, porque é a fonte mais fidedigna que nós temos, é a palavra de Deus. Em um outro momento, nós podemos explicar por quê. Por ora, nós queremos meditar a respeito da criação. Muito bem, irmãos, nós somos seres criados e por isso nós temos uma percepção de criação a partir da nossa existência. Nós queremos entender que todas as coisas foram criadas porque nós fomos criados. E às vezes nós queremos acreditar e crer que todas as coisas foram criadas da mesma maneira como nós também fomos criados. Mas na verdade, nós precisamos ter uma consciência
de que Deus, o Criador, ele é diferente de nós. Deus, ele é eterno, ele é imaterial, ele é autoexistente. E nós somos criaturas, nós fomos criados pelo nosso Deus. No Salmo 90, no versículo 2, a Bíblia fala que de eternidade a eternidade Ele é Deus. Nós já falamos para vocês sobre dois termos relacionados a tempo, relacionado à existência, e eu falava para os irmãos que esses dois termos, Kairos e Cronos, estão relacionados ao tempo do homem e à eternidade de Deus. Deus, ele é eterno, ele não é medido por tempo, ele não é medido por espaço, mas nós somos criados. Nós temos dias, nós temos meses, nós temos anos. Então, Deus, ele é eterno, ele sempre existiu. E aqui nós estamos num momento dentro da eternidade, porque o nosso tempo, ele se encontra dentro da eternidade. Então, dentro da eternidade, Deus, ele abre esse espaço para criar todas as coisas que nós conhecemos. E lá, aqui em Gênesis, no versículo 1, fala que no princípio criou Deus, ou em princípio criou Deus. Nós não podemos pensar que esse princípio está relacionado ao início de Deus, porque Deus, ele é autoexistente, Deus, ele sempre existiu. Mas quando Moisés faz referência de que no princípio, ou que em princípio criou Deus o céu e a terra, ele está se referindo exatamente que o princípio do universo, não o princípio de Deus, mas o princípio das coisas criadas. A Bíblia nos informa, irmãos, que Deus, ele sempre existiu. E a Bíblia, ela se cala em relação a isso, no que diz respeito se existiam. Eu, particularmente, prefiro crer que não existia nada além de Deus. Deus, na sua triunidade. E houve um momento da eternidade, quando então Deus decidiu criar o universo. Porque o livro de Gênesis, ele nos fala sobre o princípio de todas as coisas, ou a criação, o começo de todas as coisas. Então, desse universo possível de ser conhecido, tudo começa aqui em Gênesis. No princípio, criou Deus o céu e criou Deus a terra. Bom, está muito claro para nós, diferentemente do que muitos ensinam, de que a ciência em algumas direções ensinam, quem criou o céu e a terra foi Deus. A criação foi algo criativo, foi algo inteligente, foi algo extremamente poderoso e foi algo extremamente pessoal. O próprio Deus, ele está criando. O próprio Deus está aqui colocando a sua mão, sua inteligência, sua criatividade, o seu poder para criar. A ciência muitas vezes quer explicar que tudo surgiu por uma grande explosão e várias outras teorias que não compensa ficarmos falando, porque são apenas especulações humanas. Mas o que a Bíblia nos diz é taxativa, é inquestionável. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Quem criou foi Deus. É interessante, irmãos, porque a ciência, ela não reconhece a criação de Deus, ou a ciência não reconhece o que a Bíblia fala sobre a criação e dizem que é absurda, ou é absurdo acreditar que
um Deus invisível que ninguém nunca viu, poderia criar um universo material, um universo visível, algo tão complexo, algo tão grande, algo tão maravilhoso. Mas o que me espanta é a ciência não acreditar no que a Bíblia diz, mas acreditar em algo que, ao meu ver, é muito mais inacreditável, que é justamente a teoria do Big Bang, por exemplo, de uma grande explosão. É como se nós quiséssemos dizer que o caos gerou o cosmos. Não é possível, né? Uma explosão ter produzido e gerado algo tão perfeito como é o universo. Todos que estudam dão testemunho de que o universo é algo complexo, algo grande, algo poderoso e algo que somente poderia existir e ser sustentado por um ser muito superior, com capacidade tanto de ter criado como também de poder manter. Então, cristãos que somos, preferimos crer no depoimento lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, a Bíblia fala: através da fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. E eu disse que nós temos uma tendência de tentar entender a criação a partir da nossa existência. Para que nós possamos criar alguma coisa, nós precisamos ter matéria-prima, para então, a partir da matéria-prima, criar as demais coisas. Mas a Bíblia está dizendo que Deus, Ele criou todas as coisas pela sua palavra, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que são aparentes ou já existentes. Então Deus, Ele criou no princípio o céu e a terra. Achamos que para alguma coisa ser criada é preciso algo já existente. Mas a Bíblia é clara em dizer que quando Deus criou, Ele criou do nada. Não existia matéria-prima, não existia nenhuma célula, mas com a palavra de ordem de Deus, as coisas vieram a existir. É aquela questão, né, que sempre perguntamos: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Bom, é lógico que quem veio primeiro é a galinha. Porém, irmãos, a primeira galinha, ela não veio do ovo, como é comum hoje, como é normal. Assim como todos os demais animais e seres humanos que foram criados, as matrizes que foram criadas por Deus, nenhuma delas veio a existir por algo que já existia. Então, antes do ovo, Deus criou a galinha. As próximas galinhas vieram do ovo. Deus criou Adão e Eva, não de forma convencional como hoje. A Bíblia fala que Adão, por exemplo, Deus do pó da terra fez um boneco e soprou em suas narinas e deu-lhe o fôlego de vida. O homem foi feito do pó da terra. A mulher, ela foi feita de um osso das costelas de Adão. Só que o Abel e o Caim não foram feitos assim. Foram feitos de um ato sexual entre Adão e Eva, como é comum hoje, de onde vieram a existir, vieram a nascer. Então, para nós entendermos lá no princípio, Deus cria as matrizes do nada e depois, como eu disse, como Ele é não apenas criador, mas mantenedor, sustentador, todas as demais coisas, então, elas, pela ordem colocada por Deus, elas
foram então existindo. Por exemplo, Deus criou o homem e disse: crescei, multiplicai e enchei a terra. É óbvio que esta ordem foi dada também para os animais, para as plantas, para que tudo pudesse se reproduzir. Então, no princípio, cria Deus o céu e a terra. Bom, Deus cria o céu e a terra e depois ele trabalha com a matéria bruta que ele criou. Bom, Deus existe e o escritor aos Hebreus disse que para que possamos agradar a Deus, nós precisamos crer que Ele existe e que é capaz, que é poderoso para fazer todas estas coisas. Então, Deus existe e eu e você precisamos reconhecer isso. Deus sempre existiu. Como eu citei lá de Salmos 90, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Deus existe e Deus sempre existiu. Deus também, irmãos, Ele é o principal personagem da Bíblia. Se nós prestarmos atenção, tudo é criado, tudo é desenvolvido por Ele. Ele é o sujeito do primeiro verbo na Bíblia. No princípio, criou Deus. Ele é o sujeito do primeiro verbo e Ele é o sujeito mais conjugado em todos os verbos na Bíblia. Muito mais do que qualquer outra pessoa. Sempre mostrando o seu agir, sempre mostrando a sua ação. Ele é o personagem principal. Como Criador, Deus tem feito aquilo que nenhum homem, nenhum ser humano poderia fazer. Temos aqui um verbo hebraico, nesse texto original, que é bara. Bara é criar. E este verbo bara, no hebraico, ele não pode ser aplicado a nenhum ser humano. Ele só pode ser aplicado a Deus. Somente Deus tem o poder de criar do nada. Deus cria do nada. Deus, ele é misterioso. Por quê? Ele tanto é um Deus plural, porque ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como também ele é um Deus singular. Ao conjugar o verbo aqui, ele é plural. No princípio criou Deus, Deus Elohim, plural. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus, ele é três pessoas divinas em uma única essência divina. Deus, ele é o Criador do céu e da terra. Ele não apenas modifica uma matéria pré-existente, mas ele chama a matéria à existência a partir do nada. Deus, ele não depende do universo. É o universo que depende totalmente de Deus. Deus não depende de nós, somos nós que dependemos de Deus. A Bíblia diz aqui que a terra, ela era sem forma e vazia. Bom, assim Deus fez a matéria bruta, que depois ele iria trabalhar para que ficasse da forma como encontramos hoje. Imagina uma bela cachoeira, imagina belas florestas, imagina paisagens deslumbrantes, tudo que nós contemplamos com os nossos olhos e glorificamos a Deus pelo seu poder criador. Tudo isso, antes de ser tão belo, era sem forma e vazia. Era uma obra bruta, mas Deus depois, ele começa a trabalhar e ele começa a dar forma e ele começa a preencher. Ou seja, Deus deu forma e preencheu tudo que ele havia programado, né? Tudo preenchido, tudo formado pelas suas próprias mãos. E a Bíblia nos conta, em Gênesis, que Deus levou 6 dias para terminar esse processo. E, por exemplo, a divisão ou a separação das águas, Deus realizou através de 3 atos. Separou água do meio
ele separou a luz do meio das trevas, separou a água do meio da terra. Então Deus está trabalhando agora com a matéria-prima que ele havia criado do nada. Ele também preenche, foi executado, o preenchimento ele foi executado por 5 atos de povoamento dos domínios recém-criados. Exemplo, o abismo cheio de água, os animais e as plantas para encher a terra, os mares, os céus. Deus está aqui, irmãos, pessoalmente, realizando tudo. Sua digital está ali imprimida em todas as coisas. Deus, ele não está aqui trabalhando com algo já existente, ele não está fazendo modificações, mas ele está criando e ele está dando forma. Tudo que nós encontramos hoje na criação é exatamente como Deus queria. Ele é um arquiteto, ele é um pintor, é ele que tem a caneta na mão, como nós temos falado. É ele que dá forma, é ele que define, é ele que decide, porque ele é Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra, como uma espécie de um guardião, como uma espécie de uma ave que vela pelos seus filhotes. Deus ele cria aquela massa bruta, o céu, a terra, e ali agora tudo era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus estava ali velando como quem estivesse guardando, como quem estivesse imaginando, como quem estivesse ali amando aquilo que posteriormente, trabalhado, seria como uma joia bruta, que seria trabalhada e lapidada, podendo mostrar então o seu brilho maior. Se nós tivéssemos tido a oportunidade de contemplar o céu e a terra quando ainda era sem forma e vazia, talvez nós diríamos que era algo sem sentido. Mas agora nós olhamos e vemos que o universo tem um sábio arquiteto, alguém muito inteligente que construiu todas as coisas. Lembre-se, é um processo, Deus leva 6 dias para concluir. E Deus, com a sua palavra, ele determina, ele dá ordens e tudo lhe obedece. Então, no versículo 3, a Bíblia fala: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus a luz. Ele está a par da criação. Ele está acompanhando passo a passo. Tudo aquilo não se tratava de um acidente, não se tratava de um acaso, não se tratava de uma explosão. Tudo aquilo Deus, de forma inteligente, de forma programada, de forma calculada, Deus criou todas as coisas. Deus não está fazendo uma experiência. Deus está executando um projeto. Na eternidade, Deus decidiu, Deus projetou, Deus programou. E agora no tempo, Deus está criando tudo exatamente como Ele havia programado. Nós sempre afirmamos, irmãos, que Deus ele tem propósitos em tudo aquilo que Ele faz. E é correto. Não, Deus não é um ser irresponsável, não é um ser brincalhão, sátiro. Deus, ele é um Deus sábio, ele é um Deus responsável. E Ele está zelando pelo seu próprio nome. Tudo que Ele faz é em prol da sua própria glória. Por isso, nós temos a certeza de que todas as coisas criadas houve um propósito divino. A Bíblia fala, por exemplo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus ele tem propósitos em nossas vidas. Deus declara que aquilo que Ele criou, ao contrário do que o homem viria a dizer, Ele diz que é bom. E viu Deus que era bom. Deus está satisfeito com o que Ele criou.
e como criou. E os resultados glorificam o próprio Deus. Vocês têm ideia disso? Deus criou a luz e, passando pelo seu próprio crivo e passando pela sua própria observação, ele diz que é bom. Talvez na nossa linguagem diria, é bacana, é legal, é bom. Deus está dizendo, é bom aquilo que ele acabara de criar, o que ele tinha determinado que acontecesse. Então Deus declara que aquilo que ele criou, diferente daquilo que eu e você, os homens, muitas vezes dizem, Deus diz que é bom. Deus então começa a pôr em ordem. Separou a luz das trevas, criou 2 domínios, a luz e as trevas, noite, dia, e essa é a sua marca. Deus ele coloca cada coisa no seu lugar, em todos os sentidos. Cada coisa deve respeitar a sua própria natureza. Por isso, meus irmãos, é tão importante nós entendermos. Há até uma questão muito discutida, né? A questão de homem e mulher. Deus quer que a natureza daquilo que ele criou seja respeitada. Por isso Deus criou macho e fêmea. Deus não criou uma terceira qualidade, né? Deus criou homem e mulher. E nós devemos respeitar essa natureza das coisas que Deus criou. Então eu quero destacar para os irmãos que Deus, ele é soberano, Deus, ele é eterno, Deus, ele é amoroso. Criou tudo porque é extremamente poderoso. Criou tudo porque sempre existiu. Criou tudo porque ele nos ama. Que ele abre um espaço nessa eternidade para nos abençoar, para nos criar e para nos abençoar. Deus está pensando muito em nós. Então nós precisamos nos lembrar que Deus hoje, ele não está longe de nós. Não podemos pensar que ele está longe, alheio a nós e a tudo que está acontecendo. Ele está atuante hoje em nossas vidas. Ele está atuante hoje, irmãos, em nossos dias, da mesma maneira como sempre esteve em toda a história do universo. A Bíblia diz que Deus não dorme, Deus não se distrai, Deus não cochila, Deus está o tempo todo atento a tudo aquilo que Ele criou, porque Deus não se cansa, porque Deus não se fatiga, porque Deus, irmãos, é fonte de todo poder, de toda glória, de toda grandeza. Então não pense que Deus é como nós. Deus não é como nós. Ele é Deus, nós somos seres criados. Ele cria, Ele sustenta, Ele leva até o seu fim, porque Deus, Ele é um Deus de propósito. Ele nunca para aquilo que Ele começou a fazer. Tudo, irmãos, está no controle de Deus e nada pode frustrar os seus planos. Basta que Ele diga uma palavra, que Ele dê uma ordem. Meditamos isto no último sermão. Basta que Ele diga uma palavra. Basta que Ele dê uma ordem. Ele disse, haja luz. Nunca havia existido luz, mas Deus disse, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom. Que maravilhoso. Que Deus poderoso. Um Deus extremamente grande, forte, poderoso. João nos diz que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito poderia existir. Mas João também diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Vindo a plenitude dos tempos, Deus se fez homem,
na pessoa de Jesus. Deus, o Filho, se fez homem na pessoa de Jesus e veio habitar entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Jesus morre numa cruz para redimir, e Jesus não morre numa cruz de forma acidental. Jesus não é vítima. Jesus veio como sacrifício, como oferta, o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Então, meus queridos irmãos, amigos, Deus ele está presente em nossas vidas. Deus está presente no nosso mundo. Deus está presente na nossa história. Glorifiquem ao Deus Criador, ao Deus sustentador. Tudo vai ficar bem, porque quem está no comando de tudo é o nosso Deus. E Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Descanse nos eternos braços, nos poderosos braços do nosso Deus. Você que está desanimado, você que está cansado, você que está incrédulo, pare um pouquinho agora, deposite toda a tua fé, deposite toda a tua confiança, deposite toda a tua esperança nesse Deus tão poderoso, esse Deus que basta dizer uma palavra e tudo vem à existência. Esse Deus que pode fazer o deserto florescer. Esse Deus que pode fazer os mares se secarem. Esse Deus que tem todo o poder no céu, na terra, no mar, em qualquer lugar. Coloque a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Não tenha medo. Não tenha preocupações. Não se desanime. Descanse nos braços dele. Confie no seu poder. Olhe o que ele fez. Olhe o que ele tem feito. E olha para aquilo que ele fará na sua vida. Deus te abençoe. Fique com Deus. Fique em paz.